poder de começar o dia em oração. Ao abrir os olhos pela manhã, antes mesmo de levantar-se da cama, cada ser humano já enfrenta uma batalha invisível. Muitos não percebem, mas a forma como iniciamos o dia determina a força, a clareza e a direção das nossas próximas horas. É nesse momento, quando a mente ainda está silenciosa e o coração pulsa em expectativa pelo que virá, que a oração se torna uma arma poderosa para garantir vitória, proteção e bênção. A Bíblia nos ensina, em Salmos 5:3, de manhã, ouve, Senhor, o meu clamor. De manhã te apresento a minha oração e aguardo com esperança. Esse versículo revela um segredo espiritual. A primeira conversa do nosso dia não deve ser com o mundo, mas com Deus. Imagine que cada novo amanhecer é como uma página em branco, onde podemos escrever uma nova história. Porém, essa página não está isenta de desafios, tentações, distrações, notícias negativas, pressões e preocupações. Se não nos preparamos espiritualmente, somos facilmente dominados pelo medo e pela ansiedade. Mas quando dobramos os joelhos em oração, revestimos-nos da armadura de Deus, conforme Efésios 6:11. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as ciladas do diabo. Muitos acordam já checando mensagens no celular, mergulhando em preocupações com trabalho, contas ou problemas familiares. No entanto, a verdadeira sabedoria está em colocar primeiro o reino de Deus, como Jesus declarou em Mateus 6:33. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Ao começar o dia orando, você não apenas fala com Deus, mas convida o Criador do universo a caminhar ao seu lado em cada decisão, em cada desafio, em cada detalhe. A oração da manhã é como entregar as chaves da sua vida a Deus e dizer: Senhor, dirige-me pelos teus caminhos, guia-me com a tua luz. Nesse gesto simples, há uma profunda demonstração de fé. É um ato de humildade, de reconhecimento de que, sem a presença de Deus, somos frágeis diante das batalhas diárias. Por isso, este roteiro é mais do que uma reflexão, é um convite, um chamado para que você transforme seus primeiros minutos do dia em um encontro com o sagrado. Uma prática capaz de abrir portas de vitória, trazer paz ao coração e renovar as forças da alma. Hoje vamos mergulhar em uma oração poderosa. Uma oração que prepara o espírito para vencer obstáculos, superar medos e conquistar cada promessa de Deus para a sua vida. Preparando o coração para a vitória. Antes de pronunciarmos palavras de oração, é necessário preparar o coração. A vitória começa dentro de nós, quando decidimos confiar no Senhor, mesmo sem ver ainda os resultados. Amanhã é o momento perfeito para alinhar pensamentos, emoções e atitudes com a vontade divina. O profeta Jeremias escreveu em Lamentações 3:22-23. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Isso significa que, a cada nascer do sol, Deus nos oferece um recomeço, uma nova chance de reescrever nossa história com Ele. Não importa o que aconteceu ontem, hoje é um presente, e o amanhã será construído com base na confiança que depositamos em Deus agora. Preparar o coração envolve 3 atitudes: gratidão, entrega e fé. A gratidão é reconhecer que, apesar das lutas, estamos vivos e podemos recomeçar. A entrega é deixar de lado o controle ilusório e aceitar que Deus sabe o que é melhor para nós. E a fé é acreditar que, mesmo sem ver, o Senhor está trabalhando em nosso favor. Muitas vezes, acordamos carregando os fardos do dia anterior, discussões, erros, frustrações. Mas a oração da manhã é o momento de depositar tudo isso aos pés da cruz e permitir que Cristo renove nossa esperança. Isaías 40:31 nos assegura: Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Quando entendemos esse princípio,
o peso da rotina se torna mais leve. A oração matinal deixa de ser um ritual vazio e passa a ser uma fonte de energia espiritual, uma preparação para vencer gigantes. Davi, antes de enfrentar Golias, não se apoiou em sua própria força, mas na confiança no Deus que o havia guardado nas batalhas anteriores. Assim também nós devemos agir. Antes de enfrentar os desafios do dia, devemos confiar naquele que nunca falha. Se o coração não estiver preparado, as palavras da oração perdem força. Mas quando oramos com sinceridade e fé, o céu se move em nosso favor. E é isso que veremos no próximo bloco. Uma oração poderosa que pode transformar o seu amanhecer em um momento de vitória e paz. A oração poderosa para começar o dia. Agora que compreendemos a importância da oração e a preparação do coração, é hora de mergulhar em palavras que conectam nossa alma diretamente ao Criador. Esta oração não é apenas um conjunto de frases bonitas, mas uma declaração de fé. Um escudo espiritual que nos reveste logo ao despertar. Cada palavra deve ser sentida, proclamada com confiança e depositada diante do trono de Deus como uma oferta de fé e entrega. Oração da manhã para a vitória. Senhor meu Deus e meu Pai, neste novo amanhecer, eu me coloco diante da Tua presença. Agradeço-Te pela dádiva da vida, pelo fôlego que enche meus pulmões e pela oportunidade de recomeçar. Obrigado, Senhor, porque a Tua misericórdia se renova neste dia e eu posso levantar minha cabeça com esperança. Pai, eu consagro a Ti cada passo que darei hoje, cada palavra que pronunciarei e cada decisão que tomarei. Peço-Te sabedoria para agir com prudência, coragem para enfrentar os desafios e amor para lidar com todos ao meu redor. Reveste-me, Senhor, com a Tua armadura espiritual. Coloca sobre mim o capacete da salvação, a couraça da justiça, o cinturão da verdade, o escudo da fé, as sandálias do evangelho da paz e a espada do Espírito, que é a Tua palavra. Não permitas que eu seja vencido pelo medo, pela ansiedade ou pelo desânimo. Que o Teu Espírito Santo me guie e fortaleça em cada situação. Entrego em Tuas mãos, Senhor, todos os meus projetos, meus sonhos e também minhas preocupações. Sei que Tu tens o melhor para mim e por isso descanso em Ti. Que a Tua luz brilhe sobre a minha vida e que eu seja canal de bênção para outras pessoas neste dia. Em nome de Jesus Cristo, eu declaro vitória sobre minha casa, minha família, meu trabalho e meu caminho. Creio que hoje será um dia de milagres, de portas abertas e de grandes conquistas. Assim eu oro, confiando em Ti. Amém. Essa oração é uma poderosa declaração de fé. Ao pronunciá-la pela manhã, você não apenas fala com Deus, mas também molda sua mente e espírito para enfrentar as horas seguintes com coragem e confiança. O ato de orar não muda apenas as circunstâncias externas, mas transforma a forma como lidamos com elas. Jesus nos ensinou em Marcos 11:24. Portanto, eu lhes digo, tudo o que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam e assim sucederá. A vitória começa no coração que crê. Ao orar dessa forma, você já planta a semente da vitória no seu espírito e colhe os frutos ao longo do dia. Como a oração transforma a rotina. Muitos pensam que a oração é apenas um momento isolado, mas na verdade, ela se estende por todo o dia. O que você declara pela manhã ecoa nas suas atitudes, nas suas palavras e até nos seus pensamentos. Quem ora ao acordar anda mais leve, porque carrega a convicção de que não está sozinho. A oração matinal funciona como um escudo invisível. Quando surgem problemas em vez de desespero, você encontra serenidade. Quando surgem tentações, em vez de fraqueza, você encontra forças. Quando surgem oportunidades, em vez de dúvida, você encontra clareza. A oração conecta sua mente com os céus e alinha suas emoções com a paz que excede todo o entendimento, como nos lembra Filipenses 4:7. E a paz de Deus que excede todo o entendimento guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Imagine uma pessoa que inicia o dia sem oração.
Ao menor contratempo, perde a paciência. Diante de uma notícia ruim, mergulha em ansiedade. Ao enfrentar críticas, sente-se derrotada. Imagine alguém que inicia o dia aos pés de Deus. Essa pessoa pode até enfrentar as mesmas dificuldades, mas sua postura é diferente. A fé a sustenta, a esperança lhe dá coragem e a paz lhe mantém firme. Além disso, a oração matinal desperta em nós um senso de propósito. Não vivemos apenas por viver, mas entendemos que cada dia é uma missão, uma oportunidade de testemunhar o amor de Deus com nossas atitudes. Paulo escreveu em Colossenses 3,17: E tudo o que fizerdes, seja em palavra ou em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Portanto, não veja a oração como uma obrigação, mas como um privilégio. É como se cada manhã Deus nos convidasse para uma reunião particular com Ele. Um momento em que o céu se abre e podemos lançar nossas preocupações sobre seus ombros. Quando isso se torna um hábito, a rotina se transforma. Os dias passam a ser vividos com mais fé, mais esperança e mais vitória. Testemunhos e promessas de vitória. Ao longo da história bíblica, vemos homens e mulheres que começaram seus dias em oração e experimentaram milagres extraordinários. Daniel, por exemplo, orava 3 vezes ao dia, e mesmo sendo lançado na cova dos leões, não foi tocado, porque Deus enviou seu anjo para fechá-los. Ana, em sua angústia, orou no templo e recebeu a vitória de ser mãe. O próprio Jesus Cristo, antes de realizar milagres e enfrentar momentos de dor, sempre buscava a presença do Pai em oração. Esses exemplos nos mostram que a vitória começa na intimidade com Deus. Não é o tamanho do problema que define o resultado, mas o tamanho da fé de quem ora. As promessas de Deus são claras. Clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Jeremias 33:3. Esse versículo é uma declaração de que a oração abre portas para revelações, estratégias e respostas que não podemos alcançar sozinhos. Muitos testemunhos reais também confirmam essa verdade. Pessoas que acordaram sem esperança, mas decidiram orar. E ao longo do dia receberam uma notícia inesperada, uma solução para um problema, uma oportunidade única. Isso não é coincidência, é a mão de Deus agindo em resposta à fé. Seja qual for a sua situação, a oração da manhã pode ser o ponto de virada. Talvez você enfrente dívidas, doenças, solidão ou incertezas. Mas ao colocar tudo diante de Deus logo cedo, você descobre que não precisa lutar sozinho. O Senhor vai à frente, abre caminhos, remove obstáculos e transforma situações impossíveis em testemunhos de vitória. Conclusão, impactante e mensagem final. Chegamos ao final desta reflexão e oração, mas é apenas o começo de uma jornada de vitória para a sua vida. A cada manhã, Deus lhe entrega uma nova chance de recomeçar, de se revestir de fé e de escrever uma nova história. Oração não é apenas palavras, é uma ponte que liga o humano ao divino, o impossível ao possível, o medo à coragem. A grande lição de hoje é: não inicie o seu dia sem antes falar com Deus. Pois quando a sua primeira palavra se dirige ao céu, todas as outras conversas do dia são transformadas. Quando sua primeira atitude é dobrar os joelhos, todas as batalhas do dia já estão vencidas. Lembre-se, a vitória não depende apenas das circunstâncias, mas da sua fé. Quando você confia em Deus e o busca logo pela manhã, cada detalhe da sua vida se alinha com o propósito divino. Assim como o sol nasce dissipando as trevas da madrugada, a oração dissipa a escuridão espiritual e enche o coração de luz. Faça dessa prática um hábito diário e você verá sua vida se transformar. Que este vídeo seja um marco em sua caminhada espiritual. Que você decida, a partir de hoje, começar cada manhã com essa oração poderosa e experimentar a presença de Deus em cada passo. Moral da história: quem começa o dia em oração, termina o dia em vitória. Obrigado por assistir esse vídeo.
Pedimos que se inscreva em nosso canal e curta esse vídeo. Ative também o sininho das notificações para ser avisado sobre nossas postagens. Até o próximo vídeo.